paulistano, odontopediatra, ortodontista, professor... Não, porque eu não sou paulistano, não. Não. Olá, tudo bom? Sou Cristiane Diniz, faço parte da comunidade Dentistaria e hoje eu estou aqui para um bate-papo com ele, que é paulista da cidade de Ribeirão Preto, ortodontista, odontopediatra, formado pela USP Ribeirão, professor de especialização em odontopediatria, ortopedia facial para crianças e acabou de fazer agora também um doutorado. É isso mesmo, doutora Delcio? Ou tem mais alguma coisinha que eu esqueci? Não, acho que é isso mesmo, Cris. Tudo bom? Tudo Prazer bom? estar aqui falando com vocês de dentistaria. Bom, a minha formação é basicamente nessa área de odontopediatria, né? Meu negócio é criança e eu me dediquei a estudar tudo que envolve a criança. Eu tenho uma formação da odontopediatria e o olhar da odontopediatria envolvendo aí a ortodontia, ortopedia facial. Sou de Ribeirão Preto, mas moro em Brasília já há 15 anos, já há 14 anos. E o meu mestrado na área de odontopediatria, e como você falou, terminei meu doutorado também na área de odontopediatria. E eu costumo dizer que o odontopediatra, ele tem que saber de tudo. Então ele tinha um clínico geral de crianças. Então a gente tem que estudar tudo, tem que fazer tudo. Então eu acabo me entrando dentro de cada especialidade, assim, um pouquinho dentro da endo, um pouquinho dentro da orto. Sempre direcionado para as crianças mesmo. Ele que é meu professor muito competente, admiro muito, né? Sempre se reciclando, se inovando nessa área da pediatria, que é uma área assim. Você acha que é difícil, professor? É uma área. Como é que você precisa se viu... muito ter dom, sabe, Cris? Porque para lidar com criança, não basta você gostar de criança, né? Você tem que ter, parece que, uma ligação com elas, né? É isso que eu ia perguntar, como é que você se viu, assim, odontopediatra? Quando surgiu assim, isso mesmo. Quero ser odontopediatra. Engraçado que eu não me enxerguei, alguém enxergou em mim isso, é interessante, né? Eu tinha uma professora lá na USP de Ribeirão, a professora Léa Sede, que um dia me chamou na sala dela, a professora Léa tá te chamando, eu estava no último ano de faculdade, falou, olha, você sabia que você tem jeito para odontopediatria, com criança, você é muito comunicativo, criança gosta disso, tal, você não quer fazer especialização, mestrado nessa área? E aí fui embora da sala dela, assim, né, pensando, puxa vida, aí eu comecei a voltar, assim, e realmente eu sempre tive uma coisa com as crianças. Estou num restaurante, sentado, comendo, tem uma criancinha assim, brinca comigo, começa a interagir comigo. Como o pessoal diz assim, tem um sanguezinho. Tipo alguma coisa que atrai, né, a criança. E aí eu realmente, quando ela me deu o clique, eu comecei a voltar e falar, realmente eu tenho alguma coisa com isso, né? E aí, logo que eu saí da especialização, da graduação, fiz uma que seria... Hoje em dia não é tão loucura, antigamente se falava para não fazer especialização logo depois da graduação, você trabalhar um pouquinho para ver o que você gosta, né? Hoje o pessoal sai da graduação já fazendo especialização. E na minha época eu falava para eu trabalhar um pouquinho e tal, e ver o que eu gostava mais, mas não, eu saí no dia seguinte, já estava fazendo especialização em odontopediatria, mas não me arrependo, foi realmente uma excelente escolha e eu estou muito feliz de trabalhar com criança. E a odontopediatria, eu percebi que quando eu fui estudar mais a fundo e tudo mais, eu percebi que não é tão simples quando apenas gostar de vestir um jaleco colorido, colocar uma pantufa, né? Não sei se você sabe que eu trabalho de pantufa no consultório e brincar com os brinquedinhos, não é só isso, né? É muito estudo, conhecer muito a criança. E quando eu comecei a estudar, eu comecei a gostar muito de entrar nesse mundinho da criança. Tem psicologia também, né? Estudar muito a psicologia infantil, principalmente, conhecer os estágios de desenvolvimento da criança. Então isso aí... E quando eu comecei a estudar, comecei a gostar e cada vez fui entrando mais no mundo aí da odontopediatria. Para os adultos ele é doutor Júnior, mas para as crianças é tio Júnior, né? E faz sucesso. Eu tive sorte do meu nome ser Delcio Garcia Júnior. Aí as crianças se chamam doutor Edelcio, tio Edelcio, ficava muito difícil. E aí o Júnior tem a ver com criança, né? E eu uso esse nome, doutor Júnior, a minha clínica se chama doutor Júnior na pediatria e tal. O tio Júnior e tal, e aí ficou mais fácil, ficou mais perto das crianças mesmo. Então quer dizer que a ortodontia veio como a cereja do bolo, da odontopediatria e tudo. Você já tinha essa parte que você tratava criança, e a ortodontia acho que veio para complementar. Para você imagina, eu não gostava de ortodontia, não era uma especialidade na graduação que eu queria fazer. Falar, não queria ser ortodontista, né? Mas o que eu enxerguei foi justamente isso. Veio de trabalhar como odontopediatra,
né? Eu costumo falar para os meus alunos que eu indicava a criança toda hora pro ortodontista, e eu falava, poxa vida, eu trato aqui tudo, na hora que vai fazer o aparelho eu indico pro ortodontista. Condicionadinha, acostumada, as famílias, as mães me perguntavam, doutor, você não põe o aparelho? Não, você vai ter que ir lá no outro dentista e tal. Então eu comecei a enxergar que isso é uma parte importante, e aí eu fui fazer a especialização em ortodontia, e direcionei os estudos, né, mais para os tratamentos em criança, me identifiquei mais com a ortopedia facial, mecânica, do que a ortopedia funcional, apesar de gostar muito da ortopedia funcional também, e usar os aparelhos e tal, mas assim, foi mesmo para tentar suprir a necessidade no consultório e que existe mesmo da demanda de tratar as maloclusões em criança mesmo, que a gente direcionou, e acabei gostando e virando professor também dessa área, né, e gosto muito mesmo de trabalhar com ortopedia facial em crianças. Eu acho que é uma área grande, que possibilita a gente também alçar voos maiores dentro da odontopediatria e conseguir diagnosticar mais cedo as maloclusões e tudo mais. Com certeza. Esse é um ponto importante. Que idade o senhor acha que é o mais adequado assim, para você ter a primeira consulta com o odontopediatra, e no seu caso mais amplo, que faz a parte também da ortodontia? O que é que você diria para esses pais? Essa é uma pergunta que nossos amigos, vem mudando muito, né? Dentistas também, que às vezes até também clínico geral não sabe indicar, né? Isso vem mudando muito, sabe? Antigamente, o que eu mais recebo no consultório ainda é aquela ideia antiga de que vamos esperar crescer, chegar aos 12, 13 anos e a gente põe um aparelho. Então eu tô fazendo a minha parte de desconstruir isso daí, né? Olha, não é isso, não é bem isso. E eu ainda recebo muito pacientes que eu olho e falo, puxa, se eu tivesse pego lá atrás, eu teria conseguido resolver. Era um estigma da ortodontia antiga, né? Mais para a ortodontia fixa, né? Porque ela está mais arraigada. E aí o que eu costumo dizer assim, a melhor hora de tratar uma maloclusão é quando você diagnostica ela. É a melhor hora. Então você diagnosticou, hoje em 2019, nós estamos, talvez assim, né, depois dos anos 2000, a gente está cada vez estudando mais a criança, conseguindo desenvolver mais terapêuticas em idades menores. Não tem por que a gente esperar uma criança que estamos vendo uma mordida aberta aos 4 anos, 5 anos, por que a gente vai esperar o quê? Piorar, agravar a maloclusão? Então eu costumo dizer assim, o pai e a mãe, para conseguir enxergar uma maloclusão, talvez seja uma maloclusão um pouco mais exuberante, uma mordida aberta, uma mordida cruzada, tal, anterior. Mas o dentista tem uma responsabilidade muito grande. Se os dentistas, até que ouvem o vídeo, que estão assistindo essa entrevista agora, se você não tem a capacidade de diagnosticar uma maloclusão em criança, encaminhe para alguém que você tenha certeza que faça isso. Porque quanto mais cedo se diagnosticar, hoje com as mecânicas cada vez mais cedo, os aparelhos usados mais cedo, a gente consegue tratar cedo. Então, por exemplo, uma pista direta em uma dentição decídua, a gente faz com uma criança de 3, 4, 5 anos, né? E descruza uma mordida cruzada anterior, que lá na frente poderia gerar muita discrepância maxilomandibular e tal. Então a gente consegue antecipar bem isso com tratamentos às vezes simples, né? A pista, como você tem agora, por exemplo, é uma coisa simples, né, de se fazer. Então, assim, levado para a pessoa certa que está acostumada com isso, o odontopediatra é a pessoa ideal. A peça-chave. É a peça-chave, né? Porque ele que vai receber a criança numa cadeira de dentista. Mas assim, os clínicos gerais, por exemplo, eles que tratam dos pais, né? Dá uma olhadinha aqui no meu filho, não acontece muito isso. Dá uma olhadinha aqui no meu filho, vê se ele está precisando de alguma coisa. E então eu acho que também seria, olha, eu estou olhando aqui, mas eu acho que o ideal seria você levar lá ao odontopediatra e tal. Como eu sou professor de especialização de odontopediatria, eu falo da importância disso dos odontopediatras. Se você não quiser tratar ainda, não precisa, pode até indicar para o ortodontista, mas diagnosticar é imprescindível para os odontopediatras. Então eles que têm essa carga sobre eles. E a gente reverter, acho que muito cedo, assim, problemas de sono, problemas respiratórios, né, que pode se agravar para o futuro e que você já pode controlar isso ou minimizar, né, até eliminar, né, tão cedo. Respirador bucal, né, respirador bucal cada vez que passa, aquilo vai se tornando pior, né, agravando. Então alguns problemas especificamente, sim, realmente devem e precisam ser tratados na infância, com certeza. E como é que é esse condicionamento, assim, na primeira consulta? Como é que você desconstrói esse medo inicial da criança? Olha, esse é um trabalho
voltado para a criança, para a família, mas eu acredito que a palavra principal aí é o vínculo. É você criar um vínculo com a criança, né? Ela acreditar que você quer o bem dela, que você gosta dela, que você quer que ela sente naquela cadeira e não tenha dor, não tenha nada. Então, que ela enxergue você como um amigo, né? E não como aquele dentista, antigamente de branco, hoje, graças a Deus, não mais, mas aquela pessoa assim, nossa, é um doutor lá e eu aqui. Não, criar um vínculo com a criança e ela entender que você gosta dela e ela gostar de você. Esse é o primeiro passo. Criou esse vínculo, a criança começa a se soltar. E quando ela entende que você não vai fazer mal a ela, vai fazer o bem a ela, aí ela se solta. Eu costumo dizer que é muito mais fácil tratar uma criança do que um adulto. Era isso a curiosidade que eu tenho, doutora Adelso. Quem é mais fácil de você lidar? Com a criança ou com o pai da criança? Os pais, já é outro assunto. Os pais, a gente tem que ter um cuidado especial, porque a família, né? A gente trata as famílias, né? Com certeza. Porque uma criança não vai sozinha ao dentista, ela vai sempre com alguém, com a avó, com a mãe, com o pai. Então a gente trata assim as famílias e o comportamento da criança na cadeira muitas vezes é um reflexo da criação, da educação que ela está tendo na família. Você está vivendo ali, né? Naquele momento, né? Então, assim, às vezes a criança está passando por um problema e ela quer externar aquilo, ela usa a cadeira do dentista para externar aquilo com um comportamento ruim, com um choro, às vezes chamar a atenção do pai, da mãe ou da avó que está acompanhando, para mostrar que ela precisa de atenção. Então a gente tem que enxergar tudo isso. Mas eu digo a você que não é fácil, às vezes, tratar dos pais também, né? Porque os pais carregam também cargas psicológicas, medos de dentista, problemas, e às vezes levam para a criança e isso reflete no tratamento odontopediátrico. Não é fácil, mas eu acho que a gente tem que estar treinado para isso. Nós odontopediatras temos que estar treinados não só para atender as crianças, para atender as famílias, os pais, os acompanhantes das crianças também, né? É um trabalho árduo. Psicologia, né? Muita psicologia. O que é mais tenso, professor, no procedimento assim com a criança? O que é que você acha mais difícil? Olha, a criança, o fato dela sentar numa cadeira odontológica já é difícil. Muitas vezes fazer ela sentar demora 2, 3, 4 sessões, né? Não é igual adulto que você pede, vamos fazer isso? Ela senta, abre a boca, né? Aí o difícil fica aquela parte técnica. Sim. Eu acho que o difícil mesmo na odontopediatria é fazer a criança sentar e se entregar ao tratamento. Eu acho que essa é a parte mais difícil. Por exemplo, quando você precisa fazer uma cirurgia, por exemplo, um supranumerário, um dente, né? Que a gente precisa de uma colaboração, uma coisa mais complexa. Poxa, uma criança deitada numa cadeira durante 1 hora, de boca aberta, paradinha, não é fácil. Então, convencer ela de que aquilo é importante, de que não vai doer, que a gente vai fazer o mínimo para ela não sentir praticamente nada de dor e tal. Então, assim, o procedimento, existem procedimentos complicados, um supranumerário, um tratamento de canal, os procedimentos que envolvem anestesia em crianças muito pequenas, né? Às vezes a sensação da anestesia é pior do que a picadinha mesmo, né? A gente usa bons anestésicos tópicos que minimizam muito a dor da punção, mas às vezes a sensação, né? Sai aquela sensação de inchaço, então é mais preocupante, a criança chora de sentir que ela está estranha do que do procedimento em si, mas acho que fica mais entre canal, cirurgias maiores, coisas que envolvem anestesia, talvez sejam os mais complicados, né? Procedimentos em relação à ortodontia e ortopedia, o que a gente está vendo mais no consultório, assim, em relação a problemas na face, problemas de correções dentárias, o que o senhor mais vê hoje em dia? Acho que você vai concordar comigo, que você também é ortodontista. Então você vai, e atende as crianças também. Você sabe que a falta de espaço é uma coisa que a gente lida muito. Falta de espaço, os dentes não estão cabendo nas boquinhas, isso é um fato. Essa geração veio assim, né? Veio. Eu acho que misturou aí, né? Eu atribuo a 3 fatores sempre. Eu acho que no Brasil a miscigenação, né? A mistura de raças de maxilares grandes ou pequenos, com dentes grandes e pequenos, essa mistura muito grande, acabou que a gente vai ter que tratar essas discrepâncias de uma maneira mais significativa. A mudança alimentar, isso é fato, já se sabe que o estímulo da mandíbula maxila vem da mastigação, e se a mastigação não acontece de forma efetiva, as comidinhas todas cozidas, todos os legumes cozidos, molinhos, purezinho, amassadinho, né? Facilitar a mastigação, naquela tentativa de proteger a criança, né? Não vou deixar nem a criança mastigar, né? A proteção da criança é tanta que e acaba por não desenvolver os maxilares. Então a falta de espaço, eu atribuo muito a miscigenação, essa mudança cultural da alimentação, de se mastigar pouco,
E também a perda precoce dos dentes descidos, né? Uma geração um pouquinho antes da nossa se extraía dente descido assim, né? Doeu, extrai. Então as perdas de espaço e também levam a um problema ortodôntico mais sério, né? Então eu acredito que a falta de espaço e também um pouquinho da classe 2, né? A retrusão mandibular, as crianças estão mamando menos, estão mastigando menos, as mandíbulas crescendo menos. Então a gente está tendo muito caso de classe 2 também, retrusão mandibular, precisando avançar muita mandíbula aí, e acho que o que está aparecendo bastante no consultório é isso. Falando de criança, né, a gente tem que falar de hábitos, né? Chupeta, dedo, interposição de língua. Isso ainda aparece bastante mesmo. Eu acho que todo dentista aí, né, que vê uma criança ou que convive com uma criança, ou às vezes é até tio, né, e primo, deixa eu perguntar lá sobre a chupeta, o que ele acha, né? A nossa opinião da odontologia, da odontopediatria é que realmente os hábitos eles causam problemas. Então a gente não pode dizer para uma mãe que, olha, dá chupeta pro seu filho que vai estar tudo certo. A gente não pode dizer isso. Né? A chupeta, por exemplo, as mães vêm me perguntar, você acha que eu devo dar chupeta para uma gestante, que a gente aconselha a saúde bucal? A gente fala que não. Fala, mãe, tente ao máximo suprir as necessidades de sucção no peito, né? Depois das papinhas, mastigando, e fazer esse maxilar funcionar de outras formas. Mas criar, né, a puericultura, ou educar uma criança, cuidar de uma criança depende da família, depende das questões culturais, ambientais. A cultura brasileira é muito arraigada, né? A questão da chupeta. Isso, né? Então assim, às vezes você impor isso a uma mãe, a mãe fala, não gostei desse profissional, tá impondo, dizendo como eu vou criar meu filho. É complicado, a gente fica numa saia justa nessa... Mas eu digo, a nossa parte como dentista é orientar de que realmente a chupeta causa um problema. Aí a gente, quando a mãe já chega com uma chupeta... Existem chupetas no mercado também menos problemáticas do que outras, com anatomias diferentes. E também existem formas da gente ir diminuindo o uso da chupeta. Então assim, se a mãe decidiu dar, a gente pode, como dentista, como odontopediatra, ortodontista, orientar, olha mãe, então vamos fazer o seguinte, a partir de tal, nasceram os primeiros dentes, tira a chupeta durante o dia, só no momento de sono. Minimizar isso. Aí depois tira o soninho do dia, fica só o soninho da noite, e aí vai diminuindo, né? Então chupeta, existem também aqueles mitos de, chupou o dedo, é melhor, eu indico a chupeta para quem chupa o dedo, né? Não tem indicação, né, na verdade. Você não pode falar, olha, está indicado pelo dentista chupar uma chupeta. A gente tem que procurar suprir as necessidades do bebê, que existem as fases de sucção, né, de dedo, de chupar, colocar os objetos na boca, na fase oral, que precisam ser respeitadas também, né? E ele tem uma curiosidade, não sei se ele vai contar aqui, que no consultório dele ele tem uma casinha que ele guarda todas as chupetas. Como é que você faz essa negociação com as crianças? Não, eu falo para os pais, não é nenhuma mágica, sabe? Não é nada, é uma casinha que eu mandei fazer de MDF, bonitinha, que é um vidrinho, tem as chupetas, as crianças visualizam a chupeta lá dentro, e é apenas uma forma de ajudar os pais, né? Igual aquela de shopping, assim, tem o Papai Noel, põe a chupeta e tal, uma ideia de que, colocando a chupeta ali, tem a recompensa e tal, mas colocando a chupeta ali, os pais em casa vão ter uma desculpa, olha, não vai chupar a chupeta que tá lá no consultório de Júnior, nós vamos ter que ligar para ele. Aí muitos pais me mandam mensagem, doutor, faz um áudio aí no WhatsApp para ele, para falar, aí eu mando lá, olha, sua chupeta está aqui, mas você ganhou um presente, então não pode mais chupar e tal. E os pais que mantêm, usam isso, essa forma lúdica aí, só como apoio para fazer as crianças. Eu já fiz muita coisa para chupar a chupeta com a casinha. Não é nenhuma mágica, mas ajuda os pais a reforçar, olha, tá lá com o dentista, você deixou lá, então não pode pegar mais e tal. Então é uma forma de ajudar os pais também, com certeza. A tirar o hábito. A ortodontia hoje e a ortopedia já está bem inovadora, a gente já vê esses tratamentos em crianças muito pequenas, mas o que é que o senhor vê para o futuro? O que é que o senhor acha, assim, o que é que vai mudar mais do que já está hoje em dia? O que é que vai acontecer? Eu vejo assim, realmente tratar mais cedo é uma tendência, né? Tá cada vez diagnosticar mais, porque nós vamos começar a observar, como a gente está tratando cedo há pouco tempo, nós vamos começar a observar lá na frente qual foi o fruto de se corrigir uma maloclusão mais cedo. Não tem muito trabalho transversal nesse sentido, de acompanhar. Se cruzar uma mordida cruzada anterior, aos 4 anos, por exemplo, como vai ser esse menino aos 18? Né? Ele teve um benefício aqui? Então a gente imagina que sim, tem alguns indícios que sim.
mas eu acho que daqui a um tempo a gente vai ter a certeza de que se tratar algumas maloclusões num certo momento, vai ter um benefício lá na frente. Então, eu acho que no futuro a gente vai cada vez tratar mais cedo, no momento que diagnosticar. Eu acho que a odontologia digital também, não tem como a gente fugir, né? Eu trato... O mundo é digital, né? O mundo é digital, não tem jeito. Nós estamos aqui na internet falando, então a importância disso tudo está dentro do consultório, né? Então, por exemplo, eu trato de algumas crianças que o aparelho, eu não fiz nenhum tipo de moldagem para se fazer um aparelho. Incrível, puxa, ela foi numa clínica radiológica. Nessa clínica fizeram um scanner, quer dizer, não tem aquela massinha, um alginato, né, que as pessoas não gostam, e a criança, ainda mais dificuldade de moldar uma criança, scanner, imprimiu o modelo em 3D, eu elaborei o aparelho, o protético constrói em cima do aparelho, em cima daquele modelo, né, 3D impresso, e a gente instala na criança. Ou seja, a criança ela passou só por uma etapa de escaneamento, que é só uma leitura. Você já elimina uma fase. Uma fase que às vezes é crucial, né? E os planejamentos também digitais, né, que estão facilitando muito a nossa vida de poder trabalhar com os modelos, de todas as formas e tal. Eu acredito muito também na substituição das cefalometrias radiológicas, né, por digitais, tomografia, uma tomografia de face ou de crânio, que você consiga estudar tudo que a gente precisa. Uma tomada que você... Aí você faz os cortes de onde você quer, a região onde você quer, acho que é uma tendência também, né? Alguns professores já desenvolvendo para crianças, para adultos a gente já tem, né? Alguns protocolos 3D de análises e tal. Para crianças também, o professor Marcos Gribel, né? Ele vem desenvolvendo alguma coisa nessa área também, com tomografia, com diagnóstico 3D, eu acho que também é o futuro da ortopediatria também, né? Da ortodontia em crianças. Acho que esse papo, acho que a gente ia passar a tarde aqui conversando. Para falar muita coisa, né? Muita coisa, né? Eu queria agradecer muito aqui o professor Dr. Edélcio Garcia pelo aceitar nosso convite aqui para a comunidade dentistaria. Foi muito bom. A gente conversaria aqui a tarde inteira. Papo muito gostoso. E agradecer também a BO que nos cedeu esse espaço, né? Até o professor tem cursos aqui de especialização na BO, né? Nesse momento a gente está gravando aqui, né? Sim. A gente está na BO Taguatinga, é uma associação que eu considero muito importante para mim, porque me abraçou, foi o primeiro lugar onde eu ministrei um curso de especialização, enxergou em mim o potencial de ser um professor, então sou muito grato a essa instituição. E aqui a gente tem vários cursos, a gente tem um curso de especialização em odontopediatria e também tem um trabalho com outras plataformas, né? Sim, pode falar. Online. Cursos online, ele tem vários cursos online. Eu tenho um curso online, né, ao vivo, né, da aula ali. A gente entra todo mundo numa sala de aula virtual, é bem legal. Dentistas do Brasil e do mundo, eu já tive profissionais da Guatemala, Equador, Paraguai, que foram meus alunos virtuais. A gente entra numa sala de aula, os alunos mandam os casos, a gente discute os casos e faz os planejamentos todos em conjunto e também dá uma parte de aula teórica, disponibiliza, grava essas aulas, também disponibiliza. É um projeto que eu gosto muito de dar aula online, que a gente pega gente do Brasil todo, né? Numa salinha de aula virtual ali você tem alguém do sul, lá do Rio Grande do Sul, alguém lá do Pará, todo mundo ali junto, estudando. E então eu gosto muito da parte online, assim, eu vejo que não é um lugar que a gente tem que investir mesmo. E também tem os cursos presenciais, né? Também no Instituto Praxis, eu tenho um curso de ortodontia, ortopedia facial, e assim, a gente é um curso anual com atendimento de pacientes, tá? Que eu sempre gostei muito e é muito voltado para quem gosta de atender criança, né? Então, seria a ortodontia, ortopedia facial para quem gosta de atender criança mesmo, que falta um pouco no mercado, né? Não tem muitos cursos assim. Então, estou trabalhando nessas áreas aí também. Tem consultório, né, na Ceilândia? Consultório, tem um consultório aqui na Asa Norte, um na Ceilândia, e também a clínica é uma paixão minha, desde que eu me formei. Eu sou aquele professor que vive naquela velha luta de querer juntar o que é a academia, né, o acadêmico com a parte clínica. Né? Sempre, desde que eu comecei, eu sempre tenho meu consultório e dou aula. Então é difícil, fazer mestrado na USP, doutorado na UNB. Ter filho, né? Ter filho, ser pai, tudo isso. E ainda fazer isso bem não é fácil. Sim. Mas a gente... É muita dedicação, né? Mas a gente não pode abandonar, por exemplo, a parte, né, acadêmica da ciência e em nome de ficar dentro das quatro paredes do consultório. Também a gente não pode abandonar o consultório e achar que a vida é só publicar artigo. Não, eu acho que as duas coisas
é o ideal, né? O professor bom é aquele que tenta unir as duas coisas. Então, estamos nessa batalha. Se você assistiu esse vídeo, tem algum comentário, alguma dúvida, ou a equipe Dentistaria ou o próprio Dr. Adelson pode responder aqui embaixo. A gente vai ter um imenso prazer em responder vocês. Curta nossas redes sociais. E muito obrigada. A Dentistaria só existe isso tudo porque você nos assiste. Muito obrigada, Dr. Adelson. E até uma próxima. Agradeço o convite. Obrigado.